Tarde, sexto ano. A aula de hoje a gente vai falar sobre o Egito. Na aula passada a gente viu sobre a Mesopotâmia e hoje a gente vai falar sobre o Egito. Primeiro a gente tem que saber como que foi a formação do Egito. O Egito começou como uma civilização que surgiu ali no Rio Nilo, nas margens do Rio Nilo. Assim como a Mesopotâmia também foi uma das primeiras civilizações da espécie humana. Então, vocês lembram que na Mesopotâmia, a formação da Mesopotâmia foi através dos nomos, que a gente falou que eram chefiados por nomarcas? No Egito foi a mesma coisa. As terras eram divididas em nomos, que são pequenos vilarejos, normalmente formados por grandes famílias. Então, cada nomo tinha o seu nomarca, que era o seu chefe, o seu governador, e esses nomarcas passaram a viver em sociedade às margens do rio Nilo. O que acontece é que entre os nomos começaram a ter grandes conflitos e houve a separação dos nomos entre os nomos do Alto Egito e os nomos do Baixo Egito. Frequentemente, esses nomes do Alto e do Baixo Egito entravam em guerras, entravam em conflitos. Então, em 3200, um chefe, um monarca chamado Menés, 3200 a.C., Menés, que era um chefe, um monarca, ele conseguiu unificar os nomes do Alto e do Baixo Egito, formando apenas o Egito unificado. Então, essa unificação do Alto e do Baixo Egito, feita por Menés, deu a ele o trono de primeiro faraó do Egito. Então, a gente tem que pensar qual é a importância, quais são as características da figura de faraó. Como eu já disse, ele foi responsável, o primeiro faraó foi responsável por conseguir fazer a unificação do Alto e do Baixo Egito. Então, o faraó, ele tinha que ser uma pessoa responsável por conseguir dar continuidade à unificação do Alto e do Baixo Egito. Ele era responsável por manter a harmonia, para que o Estado egípcio ele não viesse a se fragmentar. Só que isso acontece em diversas partes da história egípcia. A gente vai ver que o Egito ele é dividido entre Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Dentre essas separações, o Egito ele sofre diversas fragmentações e depois de novo ele passa a ser unificado. Então nem sempre o faraó ele foi capaz de manter o estado unificado. Para falar da figura do faraó, a gente tem que entender que no Egito não se tinha a separação entre política, religião, sociedade, ciência e as diversas esferas da nossa vida. O Egito, ele via como uma esfera só, e a espiritualidade era o que regia todas as outras esferas da vida. Então o faraó, ele não era só um líder político ou militar, ele era também Deus encarnado, ou seja, o Deus que se fez humano para governar o povo egípcio. Ele não era apenas um líder político como é, por exemplo, o presidente da República. O faraó, além de líder militar, político e chefe econômico do Estado, ele também era ele era o próprio Deus encarnado. Diferente da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, ele não era o Deus, o próprio Deus encarnado, o Deus vivo. Na Mesopotâmia, ele era a representação de Deus, o enviado por Deus, o profeta de Deus. Já no Egito, ele era o próprio Deus encarnado. A religião egípcia, ela é politeísta, ou seja, por mais que Faraó seja o próprio Deus vivo, para governar o povo egípcio, para liderar o povo egípcio, também existia uma série de deuses e cada deus exercia a sua função. Como, por exemplo, um deus que também era adorado no Egito era o deus Ra. O deus Ra era o sol. Lembrando que na época não se tinha conhecimentos científicos sobre
as diversas coisas que a gente tem conhecimento hoje. Então não se sabia, por exemplo, exatamente o que era o Sol. Então quando a população olhava para o céu e via corpos celestes, via as estrelas, via a chuva caindo, via o Sol, não se tinha essa noção, esse conhecimento que a gente tem, que são corpos celestes no espaço. Tinha apenas a concepção que era um objeto, um ser que subia de manhã e ao anoitecer ele caía e entrava a lua e depois esse ciclo recomeçava e terminava. Então, por não se ter esse conhecimento científico, a maioria das coisas que era desconhecida ou que estava muito distante era adorada, era divinizada. E o Sol não deixa de ser uma dessas coisas. O Sol era considerado um deus, o deus Ra. Na pirâmide social do Egito, ou seja, as classes sociais, quem mandava e quem obedecia, a gente tem Faraó no topo da pirâmide, ou seja, o Estado e toda a sociedade era comandada pelo Faraó. Ele era o próprio Deus vivo, o Horus vivo, quem era responsável por dominar, por controlar e por liderar toda a sociedade. Abaixo do Faraó, a gente tem os vice-rei do Egito, junto com o sumo sacerdote. Eles exerciam funções distintas, mas nas classes sociais eles estavam alinhados, vamos dizer assim. O vice-rei ele tinha funções administrativas e políticas do Estado, e o sumo sacerdote ele era responsável por todo o culto religioso. Ou seja, ele era responsável pela religião, por ajudar o faraó na sua caminhada espiritual, responsável por liderar e por fazer os ritos, os cultos aos deuses. Como eu disse, não se tinha separação política, espiritual da esfera da vida, não se tinha noção de individualidade. Era uma noção coletiva de existência e tudo era regido por conta dos deuses. Tudo o que acontecia era por causa dos deuses. Não se tinha separação entre ciência, entre, por exemplo, você acreditar ou não em vida após a morte. Existia a vida após a morte porque era a vida com os deuses. Os deuses, existia o deus da morte, a deusa da morte, era quem regia toda a vida espiritual e toda a vida política dos egípcios e também do faraó. O faraó ele tinha deveres espirituais, ele levantava, ele tinha que adorar ao deus Sol, ele tinha que adorar a deusa responsável por encher as águas do rio Nilo. O rio Nilo ele é importante para a irrigação das terras, para a colheita, para a agricultura. Então, as cheias do rio Nilo precisavam acontecer. Para que tudo acontecesse, a concepção que eles tinham era que os deuses precisavam ser adorados. O faraó ele precisava manter a ordem cósmica, ele precisava manter tudo funcionando. E como que tudo se mantinha funcionando? Com adoração aos deuses. Quanto mais você agrada aos deuses, mais a ordem cósmica é mantida. Se por acaso alguma vez o rio Nilo não encher e a agricultura não poder exercer o ciclo que ela deveria exercer, se a colheita não for boa, se encher demais e estragar uma colheita, porque o faraó ele não estava cumprindo com as suas obrigações, com as suas funções de rito, de culto aos deuses. Então ele era muito cobrado para que a ordem cósmica fosse mantida dentro do Egito. Lá atrás eu tinha dito que o primeiro faraó foi Menés II, que conseguiu unificar os nomes do Alto e do Baixo Egito. E também tinha dito que a história do Egito Antigo ela é dividida em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Então, o Antigo Império é desde quando Menés conseguiu unificar o Alto e o Baixo Egito até quando os nomos retomaram o poder. Ou seja, Menés II conseguiu unificar os nomes do Alto e do Baixo Egito, porém, por conta de conflitos internos e por conta de invasões de povos estrangeiros também,
o poder centralizado na mão de Faraó, ele se fragmentou, ele ficou fraco. E chefes locais, governadores locais, os nomarcas, eles brigavam para conseguir tomar o poder centralizado na mão de Faraó. E isso deu certo. Até então que a partir de 3 séculos depois que o poder central na mão de Faraó se fragmentou, os chefes locais, os nomarcas, eles conseguiram ter mais poder do que o próprio Faraó. Ou seja, o Egito deixa de ser um estado centralizado para novamente ser um estado de nomarcas. Por mais que o Antigo Império ele seja caracterizado por essa fragmentação e por essa fraqueza que o Estado egípcio ele tem nesse período, por conta dessa fragmentação política, o Antigo Império ele também é caracterizado pelas construções das pirâmides. Ou seja, aquelas pirâmides egípcias que a gente sempre vê nas imagens, nos filmes, elas foram construídas no período do Antigo Império. E o que eram as pirâmides? As pirâmides elas eram uma espécie de sepultamento, é o local onde fica o corpo do faraó. Uma espécie de tumba, né? Uma tumba bem grande. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e eles acreditavam que as coisas que você levava, os objetos mesmo, as coisas materiais que você levava da vida para dentro da pirâmide, você levava no seu vida após morte. Você passava da vida para a morte com aqueles objetos. Então o faraó ele era enterrado dentro da pirâmide junto com metais preciosos, junto com ouro, com prata, com objetos pessoais, junto com tudo que ele considerava importante para fazer a passagem da vida para a morte. Então agora no Médio Império a gente tem de novo a unificação do Estado egípcio. No Antigo Império foi desde a unificação com Menes até essa fragmentação política e os nomarcas terem mais poder do que Faraó. E agora, de novo, o Médio Império tem uma unificação novamente com um faraó chamado Mentuhotep II. Ele consegue de novo unificar o Alto e o Baixo Egito. Esse período do Médio Império ele é marcado também pela servidão escravista. É um período em que o Egito ele consegue escravos e a servidão obrigatória ela passa a ser exercida e os escravos eles são usados para construir os canais de irrigação. Lembra que eu falei que o Egito é uma civilização às margens do Rio Nilo? Então eles dependem do Rio Nilo para fazer a irrigação da agricultura. E os escravos eles são utilizados justamente para fazer essas obras de irrigação. Nesse período também é quando Tebas se torna a capital do Egito. E esse período tem o seu fim em 1580, quando o Egito ele sofre uma invasão por um povo asiático denominado Ixos. Os Ixos eles invadem o Egito e dão fim ao Médio Império. E o início do novo Império Egito é justamente com a expulsão dos Ixos. Quando o Egito sofre essa invasão, ele novamente se fragmenta e fica sob domínio do povo Ixos. Então, o povo do Egito, os egípcios, eles conseguem se organizar. Tempos depois, eles conseguem se organizar e mobilizam um exército para conseguir fazer a expulsão dos Ixos de dentro do território. Então, quando os Ixos eles são expulsos, a gente dá início ao novo Império Egípcio. Nesse período, é o período em que o Egito ele faz como escravo o povo hebreu, os assírios, os fenícios, por exemplo. Nesse período do Antigo Império, do Novo Império, perdão, o Novo Império é o período em que o Egito ele mais tem estabilidade política, que ele mais se expande e consegue fazer dos hebreus, dos fenícios, dos assírios, seus escravos. O fim desse período do Novo Império Egípcio é, de novo,
mobilizado por meio de uma invasão, quando os egípcios eles sofrem invasões de diferentes povos, os romanos, por exemplo, os assírios, por exemplo, os persas, o Império Persa também cresce ao ponto de conseguir invadir o Estado egípcio e dar fim ao novo império. Então, na aula de hoje a gente viu que a formação do egípcio foi das margens do rio Nilo. Essa formação do Estado egípcio só foi possível por conta da irrigação por meio da agricultura que a civilização construiu às margens do rio Nilo. Ali, por meio dos nomos, um chefe nomarca chamado Menes II unifica o Alto e o Baixo Egito, dando início à sucessão de longos séculos de faraós. Os faraós são, então, o deus vivo para a civilização egípcia, diferente da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, eles não são um deus vivo, eles são a representação de Deus. No Egito, eles são o próprio Deus. Além do mais, ele também era o líder, o chefe de Estado, ou seja, ele era o chefe politicamente e religiosamente, chefe espiritual, politicamente e também o chefe militar, ou seja, todo o Estado era centralizado nas mãos de Faraó. A gente viu também as funções do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele era o responsável religioso por todos os cultos e todos os rituais e por ajudar o faraó na sua vida espiritual. Ou seja, todos os rituais a todos os deuses, seja o deus que fosse ser adorado, era de responsabilidade do sumo sacerdote fazer e liderar o ritual. A gente também viu que a história do Antigo Egito ela é dividida em 3 partes diferentes: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Lá no Antigo Império foi o período em que foram construídas as grandes pirâmides, que serviam para enterrar o faraó e responsável por guardar todos os objetos que ele levaria para a sua vida após a morte. A gente viu no Médio Império com um faraó chamado Mentuhotep II, que foi responsável por unificar de novo o Egito, mas aí novamente o Egito sofreu uma invasão de um povo chamado Ixos. E lá no Novo Império, com a expulsão dos Ixos, é quando o Egito ele se torna mais estável e consegue fazer a sua expansão territorial e também sua expansão militar, dominando outros povos, como os hebreus, os fenícios e os assírios. E o fim do Novo Império e a fragmentação do Estado egípcio se dá quando ele sofre uma série de invasões de outros povos, incluindo os povos romanos e os assírios e os fenícios. Essa foi então a nossa aula de hoje. Vou deixar os exercícios lá no portal para vocês, tá bom? Beijo, tchau!